Olá, amigos do YouTube. Assim como combinado, todas as semanas eu me encontro aqui para que possamos estudar um pouquinho mais, né? Que essa aula, ela vem sendo um segmento das outras, onde nós falamos sobre os ensinamentos do nosso amado Jesus, que nos chama à reflexão nos tempos tão difíceis que estamos enfrentando. E hoje o tema é: conhece-te a ti mesmo. A máxima conhece-te a ti mesmo está presente na questão 919 do Livro dos Espíritos, apontada pela espiritualidade como um meio prático mais eficaz para o ser humano se melhorar nesta vida e resistir ao mal. Allan Kardec pergunta: qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? As respostas dos espíritos foi a seguinte: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. O método do autoconhecimento na questão 919. Com a maior dificuldade é justamente conseguir a prática do autoconhecimento. Kardec indica qual o caminho para alcançá-lo. A resposta atribuída ao espírito de Santo Agostinho traz um exercício diário e prático. Orienta-nos a fazer um exame de consciência. No final de cada dia, interrogar a própria consciência. Santo Agostinho. A fazer revisão dos atos, passar em revista tudo o que fez durante o dia. Fazer questionamento é fundamental. Perguntar a si mesmo se falhou com algum dever ou se alguém teve motivo para se queixar de suas atitudes. Fazer uma reforma íntima. Identificar os próprios erros para saber exatamente o que precisa de mudança e evolução moral. Palavra de Santo Agostinho. Conhece-te a ti mesmo é a base para a reforma íntima e a evolução espiritual. Segundo Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, o autoconhecimento, na visão de Emmanuel, é o seguinte: o olhar interior, o estudo de si mesmo, exige abandonar a mania de julgar os outros para focar nas próprias falhas e tendências. A vigilância diária. Emmanuel reforça que a transformação começa na intimidade da alma, por meio da disciplina, da humildade e da correção constante dos hábitos. A conexão com Cristo, conhecer os próprios limites e imperfeições, permite à criatura humana buscar a renovação mental e o auxílio superior com fé e coragem. Conexão com o nosso Cristo, olhar interior e a vigilância diária de acordo com a visão de Emmanuel.
O conhece-te a ti mesmo revela a importância do autoconhecimento como a chave do progresso espiritual. Através de observação das tendências pessoais, de desconfortos, frustrações, conflitos íntimos, realizando pouco a pouco a correção dos hábitos, a superação das más tendências e a renovação de sentimentos e de atitudes, buscando transpor enganos e aproveitar a oportunidades de corrigenda de acordo com o livre arbítrio. Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, na questão 919, nos convida a uma reflexão sobre esse aspecto, ressaltando-se ser importante a autoanálise para colocarmos em prática o progresso de reforma íntima. Então, é preciso que a gente aceite fazer uma autoanálise para que a gente possa colocar em prática e tenha, um processo para começar essa reforma. Fazei o que eu dizia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava visita aos que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Refletir sobre nós mesmos no presente significa aumentar amanhã a soma do bem e diminuir o mal que está em nós. Nós falamos na outra aula sobre a dualidade, que são as tendências que a gente tem do bem e do mal, da luz e da escuridão dentro de cada um de nós, porque nós não somos perfeitos. Então, a sombra também nos ensina, os erros também nos induz a corrigir essas falhas em nós. Conhece-te a si mesmo e caminha para a verdade. Transitar entre o burilamento e o trabalho, renovando-nos pelos padrões do Evangelho, ao seguir os passos de Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Busquemos a reforma íntima com os recursos do conhecimento, do amor, usando o bem que a vida nos oferece ao bem dos outros. Nós não podemos visar só os nossos interesses. Temos que ver aquilo que é bom para a coletividade, para todos, não só para nós. Como exemplificou Jesus, amando e construindo sempre. É a lei divina que o mundo se renove, porém, igualmente é da mesma lei que nos renovemos. Então, nós temos que mudar também. Não adianta ficar aqui uma reencarnação, outra reencarnação, e a gente não faz nada para mudar as mesmas atitudes, os mesmos erros que a gente veio para estar acertando aqui, Para que a gente não perca parte da nossa existência, porque nós evoluímos vagarosamente, infelizmente. O ser humano, ele aprende muito devagar. Ele é tão imperfeito, tão pequenino, que ele precisa de tantas reencarnações para poder
começar a melhorar. Então, essa mudança, renovemos, né? Para que a gente se renove, para que a gente mude, para que a gente não continue o mesmo. Não adianta vir aqui 50 vezes e se você não fizer nada para estar mudando. Aí está o campo a se conquistar. Benefícios do autoconhecimento. A gente vai falar sobre esses benefícios, né? É importante você se conhecer. O autoconhecimento é a identificação de defeitos. Vamos nos colocar à prova, né? Ajuda-nos a enxergar as falhas encobertas pelo orgulho ou pelo amor próprio. Infelizmente nós somos assim, né? Nós enxergamos o erro do outro, nós nos vemos no direito de julgar o outro, mas não gostamos quando alguém toca num ponto onde você sabe que está errado, que você tem que melhorar. É doído? É, mas ninguém disse que seria fácil. E a gente aceitou, pediu para estar aqui, nesse momento especial, né? Então, a identificação dos nossos defeitos ajuda a enxergar as falhas encobertas, né? Por esse orgulho e amor próprio, como eu acabei de dizer. O desenvolvimento da humildade. Vamos ser humildes para admitir que erramos. Não somos perfeitos. Perfeito é o nosso Pai que está no céu. O nosso Criador. Esse é perfeito. Nós não. Somos pequeninos demais. Quando temos humildade, ela nos permite aceitar as próprias limitações com serenidade, né? Ser humilde é você aceitar sem questionamento, sem ficar achando isso ou aquilo, se sentindo vítima. Não, nós não somos vítimas. E se somos vítimas em algum momento, é de nós mesmos. E o crescimento contínuo, a necessidade de continuar a crescer. Afinal de contas, o objetivo de um espírito é a evolução. Então, esse crescimento, ele mostra que a evolução ocorre passo a passo, ao longo de várias existências, como eu falei, várias reencarnações. Não é tão simples, mas temos que colocar em prática. Temos que sair da zona de conforto, empurrar tudo com a barriga e deixar para depois. Preguiça de pensar, preguiça de agir, preguiça de mudar. Essa é bem a verdade. Nossa evolução se dá pelo autoconhecimento, como já foi falado, e com ele desenvolvemos o equilíbrio emocional e o autodomínio. Quando nós começamos a aceitar, fica tudo mais fácil. Então aceita. Aprendemos a superar as dificuldades crescentes, sem desgaste, sem ferir os que nos cercam, sem reagir por impulso, sem nos desequilibrarmos com as ações dos outros, que é muito difícil. Tudo em nós é tolerável. Quando se trata do outro, a gente perde as estribeiras. A gente perde a paciência, a tolerância, né? O limite é zero, né? É mais ou menos assim. Então, nós estamos sendo chamados a esse puxãozinho de orelha aqui, ó, para a gente aprender, né? Desenvolvermos
a capacidade de evoluir conscientemente. É você saber que você está melhorando, é você se analisar e falar, olha, eu já fui pior, eu acho que eu já dei um grande avanço, eu mudei bastante coisa em mim, eu melhorei muita coisa, né? Isso é bom, quando você começa a enxergar com um roteiro para a vida, corrigindo-se pouco a pouco. Ninguém falou que era da noite para o dia que você ia conseguir. De jeito nenhum, porque não é fácil e é doído. Dividindo dificuldades, estabelecendo metas parciais para avançar, alcançar também, né? Educando o pensamento. Primeira coisa, a gente peca pelo pensamento. Quando a gente vê qualquer atitude, a primeira coisa que vem é aquele pensamento maldoso em relação a esse ou aquele, a atitude desse, daquele. Pá, aquele pensamento. Isso não é meu. Isso não faz parte de mim. Sem julgamento. Então, aos poucos, né, a gente vai trabalhando isso, educando o pensamento para errar menos. Não é que a gente não vai errar, mas a gente vai errar menos, né? O nosso ver, Jesus não fundou religiões. Ofereceu-nos o Evangelho, normas de conduta que adotadas nos religam a Deus, o nosso Pai. Essa é bem a verdade. Então essa questão de que a minha religião é a certa, a sua é errada, a minha religião é melhor que a sua, julgamento de pessoa que não sabe interpretar aquilo que foi deixado pelo nosso amado Mestre Jesus. A religião que ele ensinou foi a do amor. Essa é bem a verdade. Busquemos a reforma íntima com os recursos do conhecimento e do amor, usando bem que a vida nos oferece em bem dos outros. Usar aquilo que é bom pra gente para os outros. Deixar de pensar só no nosso umbigo. No meu lado, se é bom pra mim, se dane os outros, né? Não é assim que as pessoas falam? Não. Tem que ser bom para todos. Porque se não for bom para todos, não é bom nem para mim. Como exemplificou Jesus, amando e construindo sempre. É da lei divina que o mundo se renove. Porém, igualmente é da mesma lei que nos renovemos. Aí está o campo a conquistar. Como eu disse para vocês, a nossa evolução se dá pelo autoconhecimento. O roteiro eu já passei por vocês, para vocês. E o que foi dito, né? Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Construí-vos. Este é o segundo. Então, primeiro a gente ama, depois se instrui, né? Se instruir. Porque o conhecimento nos traz a luz. Sem conhecimento, nada somos. Até porque a gente precisa nos instruir para conhecer os nossos próprios erros. Ou seja, conquistas mais importantes, amor e conhecimento. Lições de Jesus são o mais perfeito roteiro para realizar o autoconhecimento. Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Fazer aos outros o que gostaríamos de receber. Não resistir ao mal. Oferecer a outra face. Reconciliar com os adversários. Perdoar sempre. Ilimitadamente até aprendermos a não ofendermos. Porque a gente se sente tão ofendido quando alguém nos faz alguma coisa e a gente julga e não é capaz de perdoar, relevar
Isso é para espíritos mais nobres. Então, está na hora da gente começar a querer, né, evoluir, melhorar, né? Afinal de contas, estamos numa transição planetária. Amar os inimigos e orar pelos que vos perseguem. Não condenar e não julgar a ninguém. Não procurar os primeiros lugares, o aplauso, eu sou melhor. Fazer o bem sem ostentação. Dá e receberás. Ser misericordioso. Adotar o lema, paz seja nesta casa, quando chegarmos em qualquer lugar. Essa busca nos conduz à evolução consciente, abreviando nossas expiações. Eis que nossa redenção se dá pelo sofrimento ou pelo amor ao semelhante. Importa, pois, aplicarmos-nos a esses aprendizados para atingir o autoconhecimento. Aí eu vos pergunto, você se conhece? Então não adianta reclamar da vida, né? Estamos onde deveríamos estar. Eu nasci no Brasil, outros teve a opção de nascer em outro país, numa outra cidade, num outro estado, nesta família, naquela família, pai, mãe, irmãos, maridos, filhos. Saiba que fizemos parte de uma programação reencarnatória. Temos alinhamentos a acertar, uns com os outros, e cada um fará a sua parte. Compromissos estes assumidos na espiritualidade. Somos espíritos compartilhando da mesma experiência na matéria, onde devemos trabalhar a paciência, a tolerância, o amor, o perdão, livre de julgamentos, de preconceitos e assim evoluirmos espiritualmente. Eu estou falando aqui da família, que é a maior dificuldade que existe, é o conflito familiar, desses espíritos que estão atrelados e que vieram para se alinhar, aprender a perdoar sem julgamento, tudo aquilo que foi colocado aqui pelo nosso amado Mestre Jesus. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula, eu achei maravilhosa. Como tudo, né, que vem do nosso amado Mestre Jesus, é de muita sabedoria. Quem dera a gente chegar assim, um pouquinho mais perto dele. Tenham todos um bom final de semana, fiquem todos com Deus e até semana que vem, se assim Deus permitir.